E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra te apresentar e também falar o que eu achei da série Conversations with Friends. Conversations with Friends é uma nova série que chegou no serviço de streaming Hulu, lá na gringa, no dia 15 de maio. Ela é baseada num livro de mesmo nome da Sally Rooney, que também é autora de Normal People, que inspirou outra série aí famosa e super aclamada, que ganhou vários prêmios, então as expectativas para essa estavam altas. Ainda mais porque tem um elenco bem interessante, que inclui Joe Alwyn, que é, por acaso, o Sr. Swift, namorado de Taylor Swift, mas também já tem uma carreira aí com vários filmes e séries que sempre estão de olho no meio das premiações, e a Jemima Kirk, que fez a diretora malvada da última temporada liberada de Sex Education. Além dela, também tem duas atrizes aí que nunca se destacaram tanto e as pessoas estavam curiosas para saber como que elas iam chegar aí nessa nova série, que é a Sasha Lane e a Alison Oliver. Então, enfim, é um quarteto aí que as pessoas estavam com expectativa, e também porque os livros da Sally Rooney são muito bombados, as pessoas gostam bastante, são bem reflexivos aí, trazem questões muito atuais e interessantes. Então, enfim, a série estava cheia de expectativa, eu assisti e agora eu te conto o que eu achei, sem spoilers, então pode assistir tranquilamente. E se você já estava ansioso para saber mais sobre essa série, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e se inscrever no canal. Bom, queria começar aqui falando um pouco sobre a história, né? Eu não li o livro, então eu tava na expectativa apenas pelo que eu li na sinopse e no trailer. A sinopse era bem vaga, falava só sobre o encontro dessas quatro pessoas e que a partir daí algo ia surgir. E o trailer, a partir da sinopse, eu comecei a imaginar uma outra coisa. Eu achei que esse quarteto ia ser uma coisa só. Mas na verdade aqui a gente tem claramente uma protagonista, que é a Frances, e aí a gente vai acompanhar as relações deste quarteto a partir dela. A Frances é melhor amiga da Bobbie. Essas duas atrizes novas que eu falei são essas duas protagonistas. A gente começa a história com elas. E hoje em dia elas são melhores amigas, as duas são universitárias, mas na época da escola elas namoraram. Então elas têm uma relação muito íntima. A Bobbie é a pessoa que a Frances mais confia e mais tá perto dela o tempo todo. A Bobbie também tem uma relação muito próxima com a Frances, e a gente acompanha a amizade, a sincronicidade aí das duas na vida, apesar de elas serem muito diferentes. E a Frances é estudante de inglês, ela gosta muito de escrever, e o que ela mais escreve são poemas, e ela apresenta esses poemas, faz a performance ali, tem toda uma apresentação junto, e ela faz isso junto com a Bobbie em alguns bares. E aí, em um determinado dia que elas fazem essa apresentação, elas são assistidas pela Melissa, que é uma escritora mais famosa e que gosta muito do texto e da performance, e começa a conversar com elas, convida elas pra, enfim, darem rolê. E aí elas acabam conhecendo também o marido da Melissa, que é o Nick, que é um ator aí que tem algumas coisas importantes no currículo que você conhece de vista, e obviamente é gatíssimo, e todas percebem que ele é maravilhoso, e aí elas ficam comentando sobre isso e tal. E aí os quatro acabam formando uma amizade, e a minha interpretação inicial seria que qualquer coisa romântica que fosse surgir seria algo que seria dividido entre os quatro ali, ou que seria de conhecimento dos quatro. E na verdade não é o que acontece. Eu vou começar a falar um pouquinho de algumas coisas que acontecem no segundo episódio, mas elas já estão no trailer, então não é nenhum spoiler. Eu acho que faz sentido para ajudar vocês a entenderem. O que acontece é que em um determinado dia, depois delas já estarem super próximas, né, dos casais estarem super próximos, a Bobbie acaba beijando a Melissa, e a Frances acaba beijando o Nick. E aí é onde as coisas surgem, porque enquanto a Bobbie conta pra Frances o que aconteceu, a Frances esconde o segredo do Nick. E aí as coisas acabam desenvolvendo muito entre eles, mas em segredo. Então ela tá tendo um romance ali, né? Ele tá traindo a esposa e ela tá participando nisso enquanto conhece a esposa. Então é uma história, na verdade, muito complexa, porque a protagonista é a amante do cara, e aí você tem que ficar se perguntando o tempo todo se você tá torcendo por ela ou
ou se isso é meio errado. Mas você acaba torcendo de certa forma pela Frances em muitos momentos, porque a série toda é construída a partir da perspectiva dela. Então, em alguns momentos, você sente, por exemplo, o incômodo dela quando a Bob acaba falando demais ou expondo ela em algum assunto que ela não gosta, ou você sente o incômodo dela encontrando a Melissa depois que ela já beijou o Nick, como ela tá assim, enfim, todo esse conflito interior dela. Você sente também, enfim, quando ela... Os primeiros momentos dela com o Nick, você sente que tem essa atração, mas ao mesmo tempo ela ainda tá muito retraída ali, não sabe muito o que dizer. E ela é uma protagonista muito interessante, porque ela não tem cara de protagonista, né? A Frances é uma garota tímida. Uma coisa que vale mencionar é que as duas melhores amigas, a Frances e a Bob, estão ali nos 20 e poucos anos, e enquanto o Nick e a Melissa já estão nos 30 e poucos, tem sim uma diferença de idade ali que também ajuda a construir essa narrativa da série. Mas aí é isso, a Frances, como ela entra nesse grupo como uma pessoa mais nova e ela é tímida, ela é muito retraída, ela fala pouco, e aí muitas coisas ela se comunica ali com o olhar, ou às vezes ela tem só uma tirada muito engraçada, porque ela também escreve um pouco com comédia, mas surge do nada, assim. Só que ao mesmo tempo, ela faz isso de forma muito real, que você consegue se identificar com um aspecto ou outro, nada é muito forçado, é realmente a personalidade dela ali. Acho que em algumas pessoas pode incomodar, traz essa sensação de incômodo, o jeito como ela não se expressa algumas vezes, traz essa agonia de você querer que ela fale, mas é interessante porque muitos aspectos dela você às vezes entende como muito reais, muito humanos. Nada é construído ali pra beneficiar a história. É meio como se as coisas se desenrolassem naturalmente. Isso eu acho bem legal. Mas pra mim a parte mais interessante de toda a história da Frances é a ligação dela com a Bob. Desde o começo a gente percebe como as duas são próximas, como elas têm essa ligação, né, bem intensa. Mas eu acho que de todos os desenvolvimentos da série, o mais legal de acompanhar é a amizade e esse amor em todos os sentidos da Frances com a Bob, né? Como a amizade delas guia toda a série nos altos e baixos, porque é uma amizade muito real e as duas, assim, são muito próximas a ponto de já terem uma intimidade, de falarem verdades uma na cara da outra, que eu acho muito importante de ter uma amizade assim. Mas também você fica agoniada quando a Frances não é tão sincera com a Bob, ela não fala sobre tudo logo no começo, mas também é muito interessante como a Bob conhece ela bem o suficiente pra saber que ela tá escondendo algo. Enfim, todos os diálogos entre elas, as relações, enfim, as DRs, elas têm muitas discussões de relacionamento aí que provocam reflexões internas, enfim, que eu acho muito legal de acompanhar como foi surgindo esse desenvolvimento. E aí, só pra falar um pouquinho mais dos outros personagens, né, a Frances é a protagonista, mas a gente tem bastante destaque pros outros sim. A Bob é essa pessoa bem livre, desbocada, que fala o que quer, que é bem direta nas coisas, que não tem medo de expressar os sentimentos. Então ela é bem o oposto da Frances nesse sentido. E ela é, assim, direta, a partir do momento que ela conhece a Melissa, que ela tem um interesse ali, ela fala, ela vai lá e beija, e ela não tem problema em admitir. E enquanto isso, a Melissa é essa pessoa muito misteriosa pra gente. A gente não sabe se ela é legal mesmo, ou se ela é legal, ou só a Bob acha ela legal, porque a gente vê muito ela na perspectiva da Frances, né? Então, enfim, a gente fica sempre nessa dúvida. O que vai acontecer? Qual que vai ser a reação dela se ela descobrir o que tá acontecendo de verdade? Como que vai ser, enfim, como que é a verdadeira relação dela com o Nick? Então ela tem todo um mistério ao redor, né, de ser essa, enfim, essa autora de sucesso, que aparentemente não tem vulnerabilidades. Isso é muito interessante de acompanhar. Enquanto isso, o Nick é essa pessoa que também não é muito boa de se expressar com palavras, também é bem retraída e também você não sabe muito sobre como é o casamento dele. Só que com a Frances, ele, enfim, ele dá algumas mancadas, mas a princípio ele é essa pessoa que ela se apaixona rapidamente, né? E além disso, tem todo o físico. Eu gosto muito das partes em que a Frances é muito direta com ele, tipo, meu Deus, você tá gato, hein? E eu achei muito incrível isso. Mas, enfim, tem toda a questão de que você já pensa um pouco menos dele porque ele tá atraindo a esposa diretamente ali, né? Por que ele tá fazendo isso? E ele é muito... Enfim, ele é muito direto, que ele quer ficar com a Frances, mas ele não quer
terminar com a esposa. Então, enfim, tem toda uma questão nessa série que faz você ficar refletindo o tempo todo sobre quem tá certo, quem tá errado, tem alguém certo, tem alguém errado, a provocar essas reflexões sobre relacionamentos, trazer essa discussão super atual de monogamia, relacionamento aberto, fechado, enfim, traz muitas reflexões sobre os relacionamentos líquidos atualmente. Outro aspecto que vale comentar aqui antes da gente terminar o vídeo é a fotografia da série, né? Além de trazer todas essas reflexões, ela também é uma série muito bonita. Ela evidencia muito tons pastéis ali, claramente. Tem um granulado na tela. E além disso, ela é construída de forma, na edição, tem uns cortes muito rápidos. Às vezes mostra rapidamente uma pessoa tomando banho ali, que não tem nenhum grande sentido, mas é pra dar uma continuidade, mostrar a rotina. A série tem muitos momentos de mudar a cena com tela preta, que é interessante, que dá um susto ali, que você, enfim, ajuda a provocar as reflexões, que dá um contraste interessante, que eu gosto muito da forma como ela foi construída e é muito agradável de assistir. De forma geral, essa é uma série muito sutil e introspectiva. Ela não traz diálogos muito grandiosos ou cenas muito fora da casinha. Na verdade, tudo ali é muito normal. Às vezes um personagem deixa de dizer uma coisa que você acha que ele deveria ter dito, mas que você, se tivesse vivendo a situação, talvez você não tivesse dito também, porque na hora você não pensa tudo. Então eu gosto muito como ela é construída na base do real ali, de uma coisa que qualquer um poderia estar vivendo e muitas pessoas conseguem se identificar. Enfim, é uma série muito agradável de assistir, esteticamente principalmente, e também é uma série que vai provocar assim muitas reflexões com você, fazer você se identificar com algumas coisas e outras ter certeza que você não concorda e qualquer coisa relacionada a isso. Mas me conta aqui, você ficou com vontade de assistir a série? Já assistiu? Já leu o livro? Comenta tudo. Manda esse vídeo para algum amigo que você acha que pode gostar de saber mais sobre a série também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar conteúdos novos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!